Muito bem, amigos do Portal CV, tudo bem com vocês? A gente segue a nossa série de entrevistas com os nossos parlamentares, os vereadores de Campina Verde. Hoje é dia de receber ela que é vereadora da Câmara Municipal aqui em Campina Verde, Valtiva Maciel Mendes, mamãe do José Miguel. Valtiva, como é que você está? Tudo bem? Tudo bem, Johnny. Dizer que é um prazer recebê-la aqui e o motivo dessa entrevista é para a gente tirar dúvidas, né? Mostrar um pouquinho o parlamentar, os trabalhos que fazem, né? E eu gostaria de iniciar essa entrevista com você perguntando qual foi a sua motivação de ter entrado para a política. Bom, Johnny, eu quero iniciar aqui te cumprimentando, agradecendo o convite e te parabenizando também pela série de entrevistas que você tem feito aqui conosco. Excelente trabalho que você está fazendo. Parabéns e obrigada e parabéns pelo espaço aqui também. Agradeço pela visita. E cumprimentar a todos que estão nos ouvindo. Falar bom dia, boa tarde, boa noite, né? Cada um pode aí estar vendo essa entrevista em determinado horário. A gente fica muito feliz aí e quer desejar então para vocês um bom dia, boa tarde, boa noite. Minha motivação maior, Johnny, é ajudar, né? As pessoas, poder contribuir. A gente fala ajudar, mas de que forma? Contribuir um pouco com a sociedade. Eu quero voltar um pouquinho aqui minha história da política, mais rapidamente. Eu digo que eu nasci no berço da política, às vezes nos bastidores, né? Desde a minha infância, eu acompanho a política, estou ali assistia muito comícios, showmícios, eu ia até a Honorópolis, zonas rurais, vi várias pessoas ali. Então, eu ficava, né, olhando, mas nunca me imaginava, às vezes, em cima daquele palanque. Assessorei duas campanhas, né, como advogada, e em 2016, recebi o convite, né, para estar saindo como candidata. A princípio, né, não gostaria de ter saído, neguei o convite, disse não ao convite, porque meu filho estava gestante, né, aí depois meu filho ia nascer, mas enfim, saí, fui suplente, depois assumi, e aí eu falei, gente, eu acho que eu tenho uma contribuição sim, a dar para a sociedade como uma política, aqui para Campina Verde, tanto que eu já recebi, né, resolvi sair novamente, fomos eleitos, estamos aí trabalhando. Então, minha motivação é essa, poder estar contribuindo um pouco com as pessoas que necessitam, com aquelas pessoas que vêm até nós, que às vezes não conseguem um acesso ao prefeito, ao secretário, mas a gente que está ali no dia a dia com essas pessoas, fazendo aquele pedido de solicitação, a gente poder estar ajudando, é muito gratificante quando a gente pode, né, receber mensagens de agradecimento, que a gente contribuiu de alguma forma para que fosse solucionada uma estrada, que fosse solucionado uma questão de energia, enfim, de pequenas coisas a grandes coisas que a gente pode estar ajudando aí na sociedade. Então, essa é a minha maior motivação. Como é que tem sido esse desafio novo na sua vida? Grande e muita responsabilidade. Às vezes, acho que foi você mesmo que me perguntou outro dia, né, Johnny, qual que é a maior responsabilidade, né, se é a cobrança como advogado ou se é como vereadora. E o que é mais desafiador? Eu falo que ainda não sei, eu acho que está empatando, porque a advocacia é muito gratificante, a gente também fica muito feliz. Quando consegue estar solucionando ali a questão de um cliente, se consegue vencer uma demanda, claro que não são todas, mas a gente fica muito, muito contente com isso. A mesma coisa, como eu disse, como vereadora. Mas são duas situações que nem sempre a gente vai conseguir aquele êxito, né? Meu cliente pode não estar ganhando aquela ação, então a gente tem que ter uma noção disso, passar isso para o cliente. A gente pode, às vezes, não conseguir atender aquela indicação que a população nos pede. Então, eu digo que é muita responsabilidade, é muito desafiador, sim, mas a gente está aqui para isso, né? A gente colocou o nosso nome à disposição, fomos aí eleitos para isso, e eu não digo assim, como é que a gente vai dizer, não corro disso, sabe? Às vezes a gente fica com muito correria, demora a estar respondendo, às vezes algumas questões que a gente precisa, mas estou sempre tentando dar um retorno para aquelas pessoas que vêm até a gente e tentar, da melhor forma, me dar o máximo. Às vezes eu peco muito nisso, porque eu dou mais, às vezes, para o meu trabalho e acabo esquecendo a mim mesma. Mas a gente está à disposição sempre para isso. Você que é formado, você exerce a função de advogada, você achou que essa profissão ajuda você a ser vereadora? Porque ali tem que examinar leis, olhar projetos, ajuda?
Sim, eu digo que sim, nessa questão de projetos e até às vezes para passar mais para a população essas situações. Eu acredito que sim, não que seja a maior conversa, às vezes com alguns colegas, que nem sempre, porque tem coisas que você tem que estudar, com certeza. Tem muitas coisas que eu vou até o Dr. João Paulo, tirar as dúvidas, vou até o contador para tirar as dúvidas, porque eu não gosto nunca de estar aprovando, votando, né, vamos dizer assim, provando ou rejeitando um projeto sem ter um conhecimento. Então, eu sou chamada, às vezes, aquela vereadora que está sempre questionando, né? Eu leio o projeto, se eu estou com dúvida, eu vou até o departamento da prefeitura, ligo, converso, cobro uma explicação maior, para que eu saiba o que eu esteja votando e para passar para a população. Por quê? Porque às vezes a gente vota um projeto polêmico que vai na rua e tal. As pessoas que às vezes não estão assistindo a reunião vão estar nos cobrando sim isso. Então eu gosto de estar ciente de tudo para que se amanhã ou depois eu for questionada, eu sei o que eu votei, né? Eu tento às vezes até dar essas explicações na hora do meu voto. E todos os projetos que a gente vai votando, eu vou sempre colocando, anotando, votamos no dia tal, se fosse primeiro, segundo turno, tantos vereadores foi aprovado. Então, eu tenho essa questão muito aí de estar... Às vezes eu falo que sou muito metódica ou muito certinha, né? Que eu vou lá, anoto. Às vezes o direito, né, me fez isso, de estar colocando essa questão da legislação mesmo. Na hora, às vezes, de falar com o eleitor também, né? Que você sabe explicar melhor para ele que nem sempre... Na verdade, a gente depende do vereador para estar fazendo os pedidos. Mas não somos nós, vereadores, que vamos executar. O que a gente pode estar fazendo... Pode não, deve estar fazendo. É fazendo a fiscalização, fazendo as indicações e cobrando o executivo para que atenda aquelas nossas demandas não, as demandas dos cidadãos. Né? Porque as pessoas vêm até nós fazendo uma solicitação que é delas, não nossa. Às vezes a gente fala que são nossas, mas é porque o eleitor, o cidadão vem até nós para estar fazendo aquele pedido e a gente tem que estar fazendo essa cobrança e explicando para eles, né, que não somos nós os executores dessas indicações, mas sim o executivo. Como é que tem sido assim, esse trabalho seu dentro da Câmara, suas indicações, a sua convivência com os secretários nessa gestão? Johnny, boa, é uma excelente, a gente sempre quando vem a indicação, muitas das vezes vai demorar uma reunião, e mesmo que a gente coloque a indicação por escrito nas reuniões, eu procuro sempre estar falando com os secretários, olha, tem essa indicação, tem essa solicitação, perdão, eu fiz essa indicação, encaminho no WhatsApp dos secretários, ligo, peço reuniões e a gente tem conseguido, sim, alguns êxitos nas indicações. Não são todas, como eu disse aqui, nem todas o executivo, que seja o secretariado, consegue nos atender. E é onde que a gente fica com aquela sensação, né, de não estar conseguindo, às vezes, dar o retorno necessário que o cidadão merece e necessita. Mas a gente sabe que nem tudo a gestão vai conseguir resolver, nós, vereadores, não vamos conseguir estar resolvendo. Mas, assim, quando a gente precisa de uma reunião com o secretário, a gente entra em contato, é recebido a gente pode citar aí a Secretaria de Saúde, que nós tivemos lá outro dia, o secretário de Serviços Urbanos e Rurais, que é o Lazinho, a gente fala sempre com ele dá um retorno para a gente. Valtiva, as máquinas não estão podendo ir, é isso. Até citei na última reunião uma solicitação que nós fizemos no início do ano, que não foi possível atender antes, mas que agora, no mês de novembro, eu recebi o feedback do produtor, que ficou um trabalho excelente, né? É importante, pelo menos, o secretário avisar, né? Que, olha, as máquinas estão com problema, então, há esse feedback de lá, então. Sim, com certeza, eles nos retornam, apesar de que a gente tem aquelas pessoas que cobram bastante, a gente tenta, estou com uma solicitação aqui, urgente mesmo, vou falar com o Lazinho novamente amanhã sobre isso, mas a gente tem tido uma boa relação com o secretariado, que a gente faz essas solicitações, eles dão um retorno para a gente, justificam, né? E a gente espera, sim, né, que continuemos sendo atendidos, nós não, mais uma vez, né, corrigindo aqui, que os cidadãos que vêm até nós sejam atendidos.
Como é que tem sido as suas parcerias com os deputados? Johnny, nós fizemos uma parceria com o deputado Fred Costa, deputado federal, né, nesse meu mandato, no ano passado. Ele já destinou emendas aqui para Campina Verde, foi eleito novamente, né, então a gente agradece aqui a população também que votou nele. Ele é um dos maiores defensores da causa animal, que a gente trabalha com essa questão de castração de animais para reduzir o número de animais nas ruas. Então, a gente agradece aqui o apoio do deputado Fred Costa. Para deputado estadual, nós estamos aí com alguns contatos, queremos estar fazendo uma parceria e também aberta a outros deputados também que possam estar fazendo parceria conosco para estar mandando emendas, enviando emendas, trabalhando em conjunto aqui para melhorar a nossa cidade. Você é autora de um projeto, né, que eu até anotei aqui, Família Acolhedora. Isso. Foi 2020, né? 2020 nós apresentamos o projeto. Conta pro pessoal, eu não conhecia em partes, né? Mas você me falou em off aqui, bonito trabalho. Conta pro pessoal que está vendo esse vídeo sobre esse projeto da Família Acolhedora. Então, é um projeto que eu sonhava muito com ele. Vou voltar mais uma vez um pouquinho aqui. A gente já tinha conversado às vezes nós falarmos quando eu passei na Secretaria de Assistência Social, que foi assim um desafio muito grande. Quando eu fui convidada, né, para estar assumindo a pasta da Secretaria de Assistência Social, como a gente já falou, minha formatura é em Direito. Mas eu digo que nada vem por acaso, porque quem me conhece e já me ouviu aqui, com certeza você, eu sempre gosto de falar como eu já passei na Secretaria de Assistência Social. Na minha adolescência, eu iniciei minha vida profissional num projeto social, que era o PROMAN. Então, quando eu recebi o convite, depois de um tempo eu parei, falei, é por isso, né, que eu estou aqui, devolvendo um pouquinho do que eu recebi, que é uma coisa que eu acredito muito. O social, colocar os adolescentes no mercado de trabalho. Aprendi um hino de Campina Verde, a cantar um hino de Campina Verde nessa época e nunca mais esqueci. Até um dia na conversa com o Alain, quando ele era presidente, quando nós assumimos, por que só cantar um hino nacional na abertura das reuniões? Aí falei, por que não de Campina Verde? Ele falou, ótimo. Aí ele fez o projeto de resolução, nós aprovamos na Câmara e hoje a gente canta os 2 hinos, né? Então, que é da dona Samira, né? A pessoa maravilhosa. Então, eu iniciei lá e quando eu entrei na Assistência Social, meu maior desafio lá foi a questão das crianças que são retiradas do seio familiar e precisam ser colocadas provisoriamente em uma família. Aqui nós não temos casa da criança nem orfanato. Quando nós assumimos, eu tentei a parceria com Ituiutaba e Iturama, que lá nós temos a casa da criança. Iturama nos disse, olha, vocês são subordinados a Ituiutaba. Conversando com o secretário lá na época, ele falou, olha, nós estamos implantando a família acolhedora. A gente não vai ter mais casa da criança, nem orfanato e tal, porque hoje o Estatuto da Criança coloca, na verdade o Estatuto da Criança já dizia isso, só que nós tínhamos uma cultura no Brasil de orfanatos, que agora está sendo praticamente extinto. E aí eles implantaram a família acolhedora, eu falei, caramba, então nós precisamos também de Campina Verde. Nós, aqui em Campina Verde, já tínhamos a família acolhedora, mas não tinha lei regulamentando. Era uma situação de fato, mas sem uma legislação. Então, nós fomos em Ituiutaba mais de uma vez, em Uberlândia, participamos de palestras, o pessoal veio aqui em Campina Verde também, as assistentes sociais, nós reunimos, entendemos que era a melhor. Quando eu saí da assistência social, deixei basicamente o projeto montado e não dei continuidade, porque eu saí e fiquei sem saber como estavam essas crianças. Quando eu assumi em 2020, fui verificar que estavam nas mesmas situações, nas casas e tal, só que a lei não tinha sido enviada para a Câmara, não tinha sido confeccionada, nem enviada para a Câmara para aprovação. Peguei as legislações da nossa região, vou citar aqui Ituiutaba e Uberlândia, que foram a base para a nossa de Campina Verde. Isso mas em 2020. Em 2020. Mas como são cidades vizinhas, mas tem outra realidade, eu adaptei a legislação à nossa realidade aqui de Campina Verde. Então, foi um projeto que, se eu não estiver enganada, mais de 12 folhas, 15 folhas, se eu não estiver enganada na época, que eu fiquei nele uma semana, 2, revi, enviamos para a Câmara e foi aprovado.
E aonde que eu via muita questão de valores, né? Hoje essa lei prevê um salário, né? Para a família acolhedora que acolhe essas crianças. Então, o projeto que é, as crianças estão retiradas por algum motivo pelo Conselho Tutelar do seio familiar e se não tiver um parente próximo que possa acolher, porque quando o Conselho Tutelar consegue um parente próximo, uma avó, uma tia, um tio, um padrinho, uma madrinha, eles são colocados nessa família, porque o direito da criança é ser criada no seio familiar. Mas quando não é localizada essa família, ou as pessoas não têm condições, porque às vezes até tem um familiar, Johnny, mas às vezes aquela pessoa não tem condições de acolher aquela criança ou adolescente, até 18 anos. A gente acolhia aí, até outro dia a menina completou 18 anos. Na família acolhedora. Então, essas precisam de uma família que não seja, né? Aí elas são colocadas nessa família acolhedora, que é provisório, até encontrar uma família mais próxima, ou até que volte, até que aquela família, o pai, a mãe, que seja a avó que essa criança, adolescente morava, possa estar recebendo de volta. Então, o trabalho ele tem que ser um conjunto também, que a lei prevê, Johnny. O trabalho tem que ser feito na família de origem, porque por algum motivo essa criança, adolescente saiu de lá. Então, a gente precisa trabalhar para que ela volte. Então, tem que ter o estudo ali, um acolhimento dessa família também, e o acolhimento dessa criança lá na família acolhedora. Se não for possível realmente voltar para a família de origem, aí ela é colocada para adoção. Aquela criança adolescente vai para adoção. Então, fica ali provisório até a justiça, ou que seja, determinar para onde essa criança vai, adolescente. Ou ela volta para o seio familiar, ou ela vai para a adoção. Então, foi um projeto que eu fiquei muito feliz de ter elaborado ele e de ter sido aprovado. Hoje, a gente vê lá na assistência social que tem até o cartaz lá da família acolhedora. E a dificuldade que a gente tinha, eu acredito que ainda está tendo ainda, de achar essas famílias que têm um coração maravilhoso. Quando eu me recordo das mães a gente fala mãe adotiva não, mãe acolhedora, que a gente falava, que normalmente são mulheres, né? Mas, na verdade, é a família. Sim. Mas a gente sempre trabalhava muito lá com a dona Eva, com a dona Marta. E são poucas que têm, às vezes, essa disponibilidade. Porque tem o apego, né, que vai ter ali depois com essas crianças, que não pode depois nem aquela família estar adotando. E é uma responsabilidade muito grande, porque ter um filho já é uma responsabilidade muito grande. Você cuidar de outra criança que não é nem seu parente e tal, eu penso, pelo menos comigo, que é uma responsabilidade muito grande. Então, por isso que eu acho que o projeto tem que ser bem trabalhado e ser a remuneração que hoje, graças a Deus, a gente aprovou, é um pouco bem superior ao que a gente pegou lá na época, em 2017, quando a gente assumiu. Então, a gente agradece aqui, todos os vereadores na época, agradece a administração que continua com esse projeto, que é o que hoje vigora no nosso país, no Estatuto, na legislação. Olha que legal. Junto à profissão aí de advogado e a sua parte de assistência social, conseguiu fazer um projeto bonito. Sim. E como é que foi sua passagem na assistência social? A gente está falando da sua vida aqui. Como é que foi essa passagem na assistência social? Como eu disse, foi de aprendizado e de desafio e agradecimento. Quando eu cheguei lá, eu até falo que as meninas falam assim, por que aqui? Até eu me perguntei, por quê? Porque né, a advogada poderia ser uma procuradoria, a advogada do município, enfim. Mas é o que eu disse, é porque era o destino, foi o universo que eu tive que devolver. Eu sinto grata por ter devolvido o que eu consegui ter lá de conhecimento na minha adolescência, que foi lá com a... Pode estar que a Vânia estava ou até hoje na assistência social, ela estava na minha época. A dona Mirce, a dona Marci, que dava nossas aulas também de etiqueta. A dona Samira não era professora, mas foi lá que eu soube desde então que era um hino de Campina Verde. Então, eu digo que eu pude devolver um pouquinho que eu recebi, né? E foi, assim, de muito conhecimento, porque era uma área que eu não conhecia muito. A gente já fazia nossas ajudas, né? Campina Verde é uma cidade que as pessoas acolhem muito, né? Muito. Rifa, é almoço, é doação para hospitais, isso a gente já fazia. Mas eu pude ver de verdade essa questão que a gente acabou de falar das crianças. Era uma coisa que a gente sabia que existia,
Mas quando você está vendo, convivendo é diferente. Quando você vai na casa, quando você vai entregar uma cesta básica, que você vê o sorriso daquelas pessoas que eu fazia questão de estar levando, não para aparecer, mas é questão de ver, de vivenciar mesmo. Quando você faz uma visita com assistente social para ver se aquela família necessita. Então, foi um desafio muito grande, mas eu digo que eu aprendi em 2 anos e meio, coisa que às vezes eu não aprendi na faculdade de Direito. Porque eu acho que é vivenciando mesmo que a gente pode estar aprendendo muito mais do que só lendo uma legislação. Foi base para que eu pudesse falar, gente, eu preciso desse projeto, né, aprovar, porque é uma das áreas muito mais difíceis que eu tive lá na época, de ter essas famílias para estar acolhendo essas crianças. Então, eu só posso, assim, agradecer a minha passagem lá. Espero que eu tenha deixado um pouquinho de legado nesse pouco período que eu fiquei. E foi um desafio, mas foi de aprendizado, posso dizer. Olha, que bom que a gente vê essa diversidade dentro da Câmara Municipal. Você é a segunda vereadora, nós temos mais uma que é a Mara, né? Então é bacana. As mulheres têm um toque diferente com o social. Isso não tem como nem questionar, né? Quero te parabenizar pelo seu trabalho e dizer que estou muito feliz de você ter vindo, poder dizer que o tempo de vocês é muito corrido, né? E você fica à vontade de deixar essas considerações finais. Obrigada, Johnny. Eu agradeço mais uma vez seu espaço aqui, te parabenizo também mais uma vez por estar fazendo essa série de entrevista conosco. E sim, eu sou mulher, né? Eu até digo que poderia ter mais mulheres lá na Câmara Municipal. Mas nós temos muitas mulheres arrojadas aqui na nossa cidade, na nossa sociedade, no Brasil. Nada contra os homens também, tá? Mas a gente fica muito feliz de estar lá representando uma classe aqui de Campina Verde, as mulheres. Quero aqui agradecer mais uma vez todas as pessoas que votaram em mim, todas as pessoas que não puderam votar, mas que torcem pelo nosso trabalho. Pedir desculpa, né, para os eleitores, para as demais pessoas aqui da sociedade que nos procura, que às vezes a gente não está tão disponíveis como gostaríamos de estar. Às vezes também não conseguimos, né? A gestão não consegue, às vezes, atender todos os pedidos das pessoas, mas a gente está sempre à disposição para estar atendendo vocês, ouvindo vocês, que a gente às vezes está mais próximo do que o executivo das pessoas. E parabenizar nós, vereadores que estamos lá, vindo aqui fazendo essa entrevista, estamos lá numa harmonia um pouco maior na Câmara, nessa gestão. Essa união de nós todos só faz bem, né, para a nossa comunidade, para a nossa sociedade, para que a nossa Campina Verde cresça cada dia mais e viva com mais harmonia. Quero aqui, desde já, desejar um Feliz Natal para todas as pessoas aqui do nosso município, do Brasil, enfim, do país, para que a gente tenha uma sociedade mais justa, mais humana, com mais amor, mais paz. Então, um Feliz Natal para todos e um excelente 2023. Que tenhamos um ano bem melhor do que os que passaram, que a gente sempre deseja isso. Muito obrigada mais uma vez e um Feliz Natal e um excelente Ano Novo para todos. Muito obrigada.